Oi, gente! Voltei aqui então para a gente analisar as nossas viragens prontas. Então, primeiro eu queria mostrar para vocês o resultado das viragens em carbonato de sódio, do rebaixamento. Então, essas imagens que vocês estão vendo agora na tela são resultado de diferentes tempos das imagens na solução de carbonato de sódio. Uma coisa que eu percebi é que essa concentração que a gente usou, 10 gramas para 1 litro de água, ela já é uma concentração bastante forte. Eu segui alguns tempos, então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Essa imagem, né, que foi a que eu deixei mais tempo, eu deixei 5 minutos na solução. Ela ficou completamente branqueada, né? Chega um momento em que a imagem ela não se altera mais no banho de carbonato de sódio. Ela ficou completamente branqueada. Mas a imagem que eu deixei por apenas 30 segundos, ela já ficou super branqueada. Então, isso é uma coisa legal da gente trocar, né? Porque normalmente a gente vai seguir as quantidades que estão nos livros, que estão na teoria, mas nem sempre isso vai se aplicar na nossa prática, com os nossos materiais, com a nossa água, com o nosso papel, com o nosso químico. Então, no meu caso, eu percebi que essa viragem em carbonato, ela estava bem forte. Então, para alcançar outros resultados, eu tive que submergir a cianotipia e tirar super rápido. Então, por exemplo, essa é uma imagem que eu consegui, mais intermediária, que ela deve ter ficado o quê? 10 segundos nesse banho de carbonato de sódio, né? Ficou um tempinho muito rápido. Vocês percebem que eu ainda tenho azul, mas já tá uma imagem bem desbotada. E essa imagem foi a que eu mais consegui preservar o azul, que eu praticamente coloquei ela no banho e tirei imediatamente. Dei só um susto assim, né, na imagem, e a gente pode perceber que isso já fez efeito. E o que que isso conta pra gente, né? Que a gente tem essa liberdade também de alterar as concentrações. Então, se eu percebo que o meu banho de carbonato de sódio ele está muito forte, muito concentrado, eu coloco a imagem lá, ela já se transforma quase que imediatamente, eu posso pensar em produzir um banho de carbonato de sódio menos concentrado. De repente 5%, 3%, em vez de usar 10 gramas, eu uso metade, eu uso um pouco menos. Com isso, eu consigo controlar melhor em que momento que eu tiro a minha imagem desse banho, em que momento que eu interrompo esse processo de branqueamento para eu conseguir resultados mais intermediários. Outra coisa muito interessante no processo de branqueamento é que no tempo de eu tirar a minha imagem da bacia e lavar ela para interromper o processo, só nessa diferença a minha imagem ela continua branqueando. Então o que que é legal? Eu sempre tirar a minha imagem um pouquinho antes dela atingir o resultado que eu quero. Ah, então eu quero ainda ter bastante azul, só dar uma desbotadinha. Já tira bem rápido. Ou, eu não quero que a imagem se desbote inteira. Então, a partir do momento que ela começou a desbotar, eu já tiro do banho e coloco em água, porque demora um tempo para esse processo ser interrompido. Eu, particularmente, já acho essas imagens desbotadas com carbonato de sódio super interessantes. Elas têm uma sutileza e uma densidade bem menor, então eu posso criar imagens mais delicadas. Esse processo por si só já é um processo de viragem, mas como vocês viram na parte prática, ele também serviu de preparação para as outras viragens. Com o café, a gente também teve resultados bem interessantes. Como vocês viram, né, eu fiz o rebaixamento nas 3 imagens, mas fiz tempos diferentes de rebaixamento. Então, um bem rapidinho, um médio e um mais longo. A gente pode perceber que as imagens que foram rebaixadas, né, por 3 minutos, que foi o tempo total, e uma que eu tirei mais ou menos ali em 1 minuto e meio, elas estão bastante parecidas, né? Aqui eu ainda tenho um pouco de azul preservado e a imagem que eu rebaixei só por alguns segundos, ela preservou mais um pouco do pigmento, né, do azul da Prússia. Então ficou um tom interessante, ficou um cinza, né? Uma coisa bem puxada para um cinza, uma névoa. Como a gente acabou tendo imagens mais clarinhas no café, eu decidi também fazer um quarto experimento, que eu acabei não filmando, que é colocar a cianotipia direto no café por várias horas, né? Então a gente tem essa imagem de um azul bastante profundo também, de novo, né, puxado mais para o cinza, uma imagem que ficou direto no café da noite para o dia, né, ela virou à noite na viragem. E a gente conseguiu um tom bem profundo e também não manchou muito os brancos, né, eu achei isso bem interessante. Nos exemplos que eu tinha visto na internet, as viragens de café, elas ficavam um pouco mais intensas, né. Então eu acho que um dos motivos também para as minhas viragens ficarem mais clarinhas foi o café que eu usei. Eu acabei aproveitando para usar um café antigo que eu tinha em casa, que já estava vencido, que eu não ia usar mais para consumo, então eu pensei: "Bom, é uma boa oportunidade para eu colocar ele para uso, né, para eu não descartar". Eu acho que isso pode ter impactado um pouco na intensidade desse pigmento.
Então, a gente pode pensar também em deixar soluções mais concentradas de café. A gente pode usar também café instantâneo e testar para ver se isso cria outras intensidades no tom ou não. Então, como eu disse, né, é um processo experimental e essa viragem café me mostrou um pouco isso, né, a importância da experimentação e dos testes. Com o chá preto, a gente teve resultados bem bacanas, como vocês podem ver. Eu gostei muito dessas imagens, elas têm um tom sépia muito bonito. Essas duas, né, são as imagens que a gente fez o rebaixamento. E como vocês podem perceber, elas têm um tom muito parecido, né? Essa imagem de cima eu deixei 15 minutos na solução do chá após ter feito o rebaixamento. E essa imagem de baixo eu deixei 1 hora. Como a gente pode perceber, apesar dos tons, né, nas áreas escuras eles estarem bem parecidos, na imagem que ficou 1 hora a gente tem um tingimento dos brancos um pouco mais intenso. Então, quando a gente faz o rebaixamento com o chá preto só por 15 minutos, não dá tempo desse chá interagir tanto assim com o papel. Isso mostra pra gente que a gente pode ter essa escolha, né? Se a gente quer que os brancos fiquem mais tingidos, a gente pode deixar mais tempo. Mas, com o rebaixamento, a gente consegue preservar. Então, a gente não precisa de 1 hora no chá. 15 minutos a gente já consegue uma imagem super bacana, super pigmentada, mas com os brancos mais preservados. Já para as imagens que foram direto para o chá preto, né, sem rebaixamento, a gente tem um resultado um pouco parecido também. Aqui em cima a gente tem a imagem que ficou por 1 hora e essa imagem que ficou por várias horas. A imagem que ficou por 1 hora, ela tem ainda um pouco do azul preservado. Já a imagem que passou de um dia para o outro, ela ficou praticamente preto, né? Ficou um tom de pigmento bem interessante e, de novo, manchou mais o papel. Então as áreas brancas elas têm mais pigmento do que na imagem que ficou 1 hora. O chá de cascas de cebola foi um dos resultados que mais me surpreendeu. Eu gostei muito dos tons das imagens que a gente fez. Essa primeira dupla aqui são as imagens que foram rebaixadas antes de serem colocadas no chá. Então, é legal porque a gente teve tempos diferentes de rebaixamento, né? Essa primeira eu deixei rebaixar totalmente e essa eu interrompi no meio do rebaixamento. E a gente percebe que elas têm efeitos bem diferentes. Enquanto essa ela tá totalmente dourada, né, com esse tom sépia bem forte, essa a gente consegue ver essa mistura entre esse tom sépia e o azul da cianotipia. Diferente do café, que não deu para sacar tanto a diferença, com o chá de casca de cebola, isso ficou bastante pronunciado. E a imagem ela tem um tom dourado, né, ela tem um brilho, é bem bonito. E é uma substância, né, uma solução que a gente consegue super fácil, porque é um resíduo de algo que a gente usa no dia a dia na cozinha. E no chá de casca de cebola, a gente também fez, né, o que a gente não tinha feito antes, que é o rebaixamento depois de deixar a imagem no chá. E isso dá uma diferença tremenda para a imagem. Então a gente tem aqui, né, as nossas duas outras imagens. A de cima foi uma imagem que ficou 1 hora no chá e ela foi rebaixada depois. Então, olha que legal, ela fica super intensa e não tem nenhum resquício de azul, enquanto a imagem de baixo não foi rebaixada e foi direto para o chá. Então, olha que bacana, as duas são bastante intensas, mas na imagem que foi rebaixada depois, eu consigo tanto intensidade quanto cor. E nossa última viragem, então, que foi a de matcha, que é uma das que eu estava mais curioso, né? Porque eu tinha visto alguns exemplos na internet que se aproximava de um tom ali rosa, roxo, meio magenta. Então eu estava bastante curioso para ver o resultado. Essa primeira imagem aqui é a imagem que foi rebaixada antes, deixada 15 minutos na solução. Eu achei um tom bem bonito, ele realmente tem um fundo rosa, um fundo magenta, mas um rosa mais velho assim, né, mais envelhecido. Mas é uma imagem que eu fiquei bastante satisfeito. E essas outras imagens são as imagens que ficaram mais tempo, né, na solução. Então em cima a gente tem a imagem que foi feito o rebaixamento depois, e embaixo a imagem que não foi feito o rebaixamento. E também a gente pode ver que ficou bem legal, puxando para um tom roxo, né, bem escuro, roxo amarronzado. O que eu achei legal também da viragem matcha é que dos chás que a gente usou, esse foi o que mais preservou os brancos da imagem, né? A gente pode ver isso também olhando atrás dos nossos papéis. A gente pode ver que praticamente não manchou. Enquanto se eu pego, por exemplo, a imagem que ficou no chá de cebola, olha a diferença. Uma super dica também é você lembrar de anotar atrás de cada cianótipo com lápis grafite
qual é a substância que você está fazendo. Pode parecer bobo, mas quando a gente está fazendo diversos testes, a gente se perde um pouco ali nas cores. Então é legal colocar, chá de casca de cebola. Foi rebaixada ou não foi rebaixada? Quantos minutos ficou na solução? 15 minutos, meia hora, uma hora? Para depois você conseguir comparar e controlar melhor o processo. Esses foram os nossos resultados, espero que vocês tenham gostado, né, de aprender as diferentes possibilidades de viragem. Também dá para fazer viragem com vinho, que fica muito interessante. Dá para fazer viragem com outros chás, que tem taninos em suas composições. E a gente pode também, como eu tinha mencionado anteriormente, usar ácidos. Então, ácido tânico, ácido gálico, entre outros. É só importante frisar, para quem quiser se aventurar aí no mundo dos ácidos, para ter muito cuidado. A gente tem ácidos que são muito tóxicos, né, que inclusive podem causar situações de emergência aí que a gente não quer que aconteça, certo? Então é muito importante para quem for se aventurar no mundo dos ácidos, estudar direitinho, ver quais são as formas de proteção, de segurança, para conseguir fazer essa experimentação. Quem quiser falar comigo, trocar uma ideia sobre os processos artesanais, o meu arroba no Instagram é extraordinarde. Você pode me chamar por lá. Inclusive, caso você tenha aí se aventurado, né, nas viragens junto comigo, me marca no Instagram, me marca lá para eu ver, para a gente trocar uma ideia, para a gente comparar nossos resultados. Vou ficar super feliz. Até a próxima. Tchau.